A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos marca um novo capítulo na política global. Durante seu primeiro mandato, de 2017 até 2021, Trump adotou uma abordagem nacionalista e protecionista, redefinindo as relações internacionais. Suas políticas impactaram diretamente o Brasil, especialmente no comércio, meio ambiente e geopolítica. O alinhamento entre Trump e o governo brasileiro de Jair Bolsonaro fortaleceu laços comerciais, impulsionou acordos bilaterais e aproximou os dois países em questões ideológicas e econômicas. No entanto, sua postura isolacionista em relação a organismos multilaterais como a ONU e a OMC também trouxe desafios para o Brasil, principalmente no agronegócio, que depende de relações comerciais diversificadas. Agora, com sua volta ao poder, o cenário global passa por novas transformações e um dos primeiros impactos visíveis é a busca por um acordo com Vladimir Putin para encerrar a guerra na Ucrânia. Com essa contextualização, analisemos o impacto desse possível acordo e suas repercussões geopolíticas e econômicas. Antes de analisar os impactos desse acordo, é possível entender o conceito de geopolítica. A geopolítica é um estudo das relações entre geografia, política e economia no cenário global. Envolve a análise de como os países interagem entre si, competem por recursos e formam alianças estratégicas. Os principais fatores que influenciam a geopolítica são os recursos naturais, como petróleo, gás, água e minérios, desempenham um papel crucial nas disputas internacionais. A posição geográfica também impacta. Estados estratégicos como a Ucrânia muitas vezes se tornam zonas de conflito devido à sua localização. Influência econômico-militar também. A capacidade de um país projetar por meio de sanções, investimentos ou forças armadas molda o cenário global. Alianças e tratados internacionais como a OTAN, a ONU e o BRICS e outros blocos econômicos e militares desempenham um papel fundamental na estabilidade mundial. Agora, com essa base, podemos entender melhor como o possível acordo entre Trump e Putin influencia a geopolítica global. Desde 2014, a Ucrânia tem sido palco de conflitos intensos após a anexação da Crimeia pela Rússia. Esse evento gerou um ciclo de sanções econômicas impostas pelo Ocidente contra Moscou, que por sua vez intensificaram a rivalidade entre a Rússia e a OTAN. A escalada da guerra na Ucrânia a partir de 2022 aprofundou as tensões, afetando drasticamente os mercados globais, especialmente os de energia e alimentos, devido à dependência europeia do gás russo e a importância da Ucrânia como exportadora de grãos. A presidência de Joe Biden manteve uma postura dura contra a Rússia, evitando apoio militar à Ucrânia e reforçando alianças na OTAN. Entretanto, a continuidade do conflito, os custos elevados de manutenção da guerra e o impacto na economia global geraram crescente pressão para uma solução diplomática. A chegada de Trump ao poder trouxe uma mudança na abordagem. Defensor de uma política externa mais transacional e menos intervencionista, Trump buscou um acordo direto com Vladimir Putin para encerrar as hostilidades. O acordo, que envolve a retirada da Ucrânia da OTAN, foi negado secretamente nos bastidores e será oficialmente discutido em um encontro histórico entre os dois líderes na Arábia Saudita. O anúncio de um possível acordo entre Trump e Putin pode marcar uma virada significativa na guerra na Ucrânia. Se a Ucrânia realmente deixasse a OTAN, isso abriria uma nova fase de estabilidade para a região, mas ao mesmo tempo poderia criar incerteza sobre a fronteira geopolítica. Essa decisão afetará diretamente os mercados de câmbio, especialmente as moedas dos países envolvidos, as principais moedas europeias e o dólar americano. No contexto atual, a guerra na Ucrânia é uma das principais causas de instabilidade econômica no mundo. Um possível fim das hostilidades poderia levar à redução das sanções econômicas e à retomada dos fluxos comerciais entre a Rússia, a Europa e os Estados Unidos. Essas mudanças serão monitoradas de perto pelos traders, pois quaisquer flutuações geopolíticas podem impactar a dinâmica das moedas globalmente.
Um acordo de paz levará a uma possível revalorização do rublo. As sanções internacionais contra a Rússia poderiam ser gradualmente removidas, impulsionando a economia russa e apoiando a demanda pelo rublo nos mercados globais. A saída da Ucrânia da OTAN pode trazer maior estabilidade aos países europeus envolvidos no conflito, mas também pode diminuir o risco associado à segurança energética e militar. No curto prazo, o euro pode se valorizar em relação a moedas mais arriscadas, mas a situação pode mudar dependendo das relações políticas na Europa. O dólar americano pode reagir positivamente se o acordo Trump-Putin for visto como uma estabilização das relações internacionais, mas também dependerá de como o Federal Reserve responderá às condições econômicas em evolução. Uma desaceleração no conflito poderia reduzir a incerteza que levou os mercados a buscar o dólar como um porto seguro. A Libra pode se beneficiar de uma possível redução da crise, mas aqui também os fatores políticos internos do Reino Unido, como suas negociações pós-Brexit, continuarão a influenciar. Os efeitos das políticas econômicas adotadas nos últimos anos serão cruciais para entender os desdobramentos desse acordo. A guerra impactou o preço das commodities, como petróleo e gás natural, tornando-se um fator de inflação global. A Europa, em busca de alternativas ao gás russo, fortaleceu laços com fornecedores como os Estados Unidos e o Catar, diversificando sua matriz energética. Caso o acordo se concretize, algumas expectativas incluem o arranjo comercial global, com a Rússia retomando exportações para a Europa e um possível enfraquecimento da aliança energética entre Estados Unidos e a União Europeia, impacto nos mercados emergentes, ou seja, países que sofreram com inflação devido ao custo elevado da energia podem experimentar uma desaceleração dos preços. Pequim tem apoiado Moscou economicamente, e um possível acordo pode levar a ajustes em suas estratégias comerciais e diplomáticas. As notícias do encontro de Trump e Putin na Arábia Saudita serão acompanhadas com grande atenção pelos mercados. Se os detalhes do acordo forem confirmados, podem esperar uma reação imediata no mercado de câmbio. É provável que o mercado de moedas veja maior volatilidade nos pares de moedas vinculados às nações envolvidas, com mudança nos fluxos de capital que podem refletir uma nova percepção de risco ou estabilidade.